O nome do nosso país é uma homenagem a uma árvore que teve grande importância para o nosso desenvolvimento econômico, o pau-brasil. O nome de nosso povo surgiu em referência aos que cortavam e comercializavam essa espécie. O uso das riquezas da floresta sempre esteve presente em nosso dia a dia. As florestas desempenham um papel estratégico na sustentabilidade e no crescimento econômico. Conciliar o uso e a exploração sustentável com a conservação das florestas é indispensável para a melhoria da qualidade de vida da população brasileira. A vida começa aqui. A utilização de recursos naturais, quando feita com base na ciência e tecnologia, por meio do manejo florestal sob responsabilidade de engenheiras e engenheiros florestais, é essencial para que possamos utilizar os recursos das florestas sem comprometer a sua conservação. As engenheiras e os engenheiros florestais desenvolvem o manejo florestal com foco em 3 pilares: ser ecologicamente correto, economicamente viável e socialmente justo. O manejo florestal sustentável obtém benefícios econômicos, sociais e ambientais das florestas de forma que os impactos gerados sejam mínimos, permitindo a manutenção e a recuperação da estrutura florestal, respeitando os mecanismos de sustentação do ecossistema. A exploração ilegal e os desmatamentos são o extremo oposto. Por meio de muito estudo, ciência e tecnologia, esses profissionais desenvolvem e aplicam soluções para minimizar o impacto e garantir o suprimento sustentável da sociedade e a conservação das florestas. A engenharia florestal é imprescindível para a sociedade e o sistema Confea-CREA tem orgulho de fazer parte disso. Um dos maiores produtores agrícolas do planeta, um gigante pela própria natureza. E profissionais que ajudam a transformar a agricultura em fonte de alimentos, inovação e sustentabilidade. A agronomia faz parte da nossa vida, porque ela está presente no dia a dia de todas as pessoas, fazendo da produção agrícola uma das maiores riquezas do nosso país. Agronomia, produzindo um Brasil melhor para todos. Vem cá, mestre. Os materiais estão conforme a especificação? Claro. Cuidado, essa é a 2ª casa mais vigiada do Brasil. Sim, tipo aquela outra lá, né? Isso, mas se trabalhar errado não tem anjo que salve. E se não tiver ART, não tem edredom pra se esconder. Aí eu já sei até em que obra a gente vai parar. O paredão. Para fiscalizar obras no campo e na cidade, a sociedade conta com seu maior aliado, o sistema Confea-CREA. Melhor que vigiar é contar com quem sabe fiscalizar. O mundo não para, nunca. A cada segundo, a cada minuto, em algum lugar do planeta, uma necessidade é descoberta. E para que a humanidade evolua, uma solução é criada. Isso só é possível graças à engenharia. É ela que, nas suas diferentes especialidades, com conhecimento, técnica e muita inspiração, cria condições para que possamos viver cada novo dia com mais conforto e segurança. Engenharia, sempre presente na vida da gente. Ferrovia, rodovia, hidrovia, travessia, smartphone, smart TV, smart tecnologia, industrial, comercial, habitacional, hidrelétrica, termoelétrica, manancial, estrutural, material, agronomia, tudo gira nas mãos da engenharia. Onde a engenharia está, o Confea vai junto, para regulamentar e fiscalizar o exercício profissional de milhares de brasileiros, defendendo os interesses da sociedade. Confea, Conselho Federal de Engenharia e Agronomia. Ela planeja, ela faz, ela pensa, ela repensa, ela faz mais do que você pensa. Ela constrói, ilumina e realiza. É ela que colhe, é ela que planta. É ação, é inspiração, é profissional de fibra e de fé. Ela é guerreira, ela é mulher. Obra ou serviço sem fiscalização é o mesmo que uma obra feita às escuras. Por isso é importante contar com o sistema Confea-CREA, que está sempre de olho, fiscalizando tudo e exigindo a documentação e o registro dos engenheiros responsáveis. Na cidade ou no campo, fiscalização segura tem os olhos do Confea-CREA. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Ixi, ninguém almoçou, viu, Melina?
Eu vou tentar de novo. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Aê, assim que eu gosto, assim é bom. Bom, vamos lá. Fernando Mairim, que sou engenheiro eletricista e vou falar para vocês, bater um papo com vocês, eu vou trocar uma ideia sobre inovações em energias renováveis. Quando a gente fala de energias renováveis, e inovação é quase redundância, né? Porque energia renovável é inovação, é conceito inovador. Energia renovável tem na sua essência a inovação, por uma série de aspectos, sejam eles ambientais, sejam eles tecnológicos, não importa, a gente tem a inovação sempre muito parceira aí da energia renovável. Falar um pouquinho do Fernando, que vai conversar com vocês hoje, sou engenheiro eletricista pela Unisa, pós-graduando em transição energética pela PUC, sou diretor-presidente da Stark Energy. E algumas das nossas ações aí pela vida técnica, eu tenho essa carinha de 20 anos, mas já são 46, tá? Deixar isso bem claro, a gente, desde os 13 anos, eu hoje chorei aqui de manhã quase vendo Newton Sebraga. Aos 13 anos eu comecei elétrica e eletrônica, minha vida de elétrica e eletrônica, por causa daquele camaradinho aqui, revistas, livros... Eu acredito que boa parte das pessoas que passam por aqui. Bom, algumas das nossas criações e participações importantes. Eu fui o criador, num fabricante de relés e temporizadores, do relé rápido, plug-in mais rápido do mundo na condição de relé eletromecânico. Ele é utilizado aí no trip de bobinas de disjuntores de alta tensão. Também fomos os criadores aí do relé biestável de comando e sinalização, muito utilizado em subestações de energia, em toda a cadeia de geração, transmissão e distribuição de energia. Tive a honra de participar da criação da norma NBR 16690, participei dos grupos de estudo, tive a honra de colocar o nominho lá, que é a norma que estabelece aí os requisitos de projetos de instalações para os arranjos fotovoltaicos, no que tange a condutores, partes, tudo que envolve um arranjo fotovoltaico é prescrito aí no seu âmbito técnico por essa norma. A gente participou aí de projetos fotovoltaicos em alguns estados brasileiros. Eu tinha 1 hora, meu tempo caiu para 40 minutos, então eu vou dar uma acelerada aqui em alguns pontos. Não vou citar quais foram os estádios, mas... E mesmo porque eu quero a torcida do Parmeira, do Corinthians e do São Paulo toda junta aqui, né? Porque não vou criar inimigos. Mas usina de tanquinho CPFL e também planta fotovoltaica do estacionamento da Federal de Santa Catarina. Nós tivemos participação técnica lá também nesses projetos. E faço parte de uma comissão de estudos que faz todo o estudo de viabilidade técnica hoje para a produção de hidrogênio verde lá no governo do Piauí. Tem muita mais coisa que esse... 30 e tantos anos de elétrica e eletrônica, a gente fez muito mais, mas eu acho que isso aqui já dá um panorama aí do que a gente conseguiu participar. Mas vamos lá, a importância das energias renováveis. Quando a gente fala de energia renovável, não importa se você é engenheiro, se é arquiteto, se você é geólogo, não importa qual a área, qual o âmbito técnico específico que você trabalhe ou que você estude. O importante é você entender que isso aqui vai mexer com todas as áreas. Isso aqui mexe desde o administrador, desde o gestor público, isso mexe com todo mundo, está mexendo com a vida de todo mundo e tem gente que não se deu conta ainda. Qual a importância? As energias renováveis, elas desempenham esse papel fundamental hoje, porque ela é chave para o futuro. Porque quando a gente olha para o futuro, se a gente pensar na humanidade, a gente tinha em 1900... uma população mundial aí de aproximadamente 1,5, 1,6 bilhão de pessoas no planeta Terra em 1900. Pula 50 anos. 1950, a gente foi para 2,5 milhões de habitantes na Terra. Pula mais 50 anos, 2000. Opa, 1,5 milhão, em 50 anos 2,5 milhões. Aí nos anos 2000 a gente já está falando aí de 6 milhões de habitantes no planeta Terra. Qual que é a projeção que a gente tem aí? Pode um pouco para cima, um pouco para baixo. Eu vi aqui hoje 8,2 bilhão já atualmente, mas uma projeção aí para 2050, a gente está falando de mais de 9 bilhões, quase 10 bilhões de pessoas no planeta Terra. E aí eu faço uma pergunta para você, que é a seguinte. O planeta Terra, tirando que a expansão do Big Bang lá que o Newton citou de manhã, mas o planeta Terra... é o mesmo de 1900? É o mesmo. O planeta Terra, claro, a gente teve uma série de evoluções tecnológicas e tudo, mas é o mesmo planeta. É o mesmo planeta, ele não expandiu, ele ficou maior para
E aí a gente tem dois problemas, dois gargalos, o engenheiro gosta dessa palavra, dois gargalos terríveis para esses nossos próximos anos. E aí você tem aí ONU, você tem aí ONS, você tem aí tudo que é circuito de agendas 2030, 2050, você tem todo mundo falando sobre o que a gente precisa, qual é o olhar que a gente precisa ter para o amanhã no que tange a recurso. Duas palavrinhas resumem: energia e alimento. Esse é o grande desafio da humanidade para os próximos anos, para as próximas décadas. É latente já hoje: energia e alimento. Bom, quando a gente fala da importância das energias renováveis, aqui a gente vai falar da redução das emissões, então não tem nenhuma das agendas que a gente tanto está ouvindo falar que não converse com energia renovável. Abundância e sustentabilidade, diversificação de matriz energética, para o orgulho, se você é engenheiro, se você é tecnólogo, técnico, se você é brasileiro. Tem alguém aqui que não é brasileiro? Não é brasileiro? Não, todo mundo é brasileiro. Se não é, está aqui no Brasil. Para nosso orgulho, a nossa matriz energética hoje, eu vou mostrar isso no final, ela é 92% formada de energia, por energia renovável. Isso é um orgulho, você devia ter orgulho disso. Criação de empregos, redução de custo a longo prazo, em toda essa questão de demanda energética, a energia renovável vai trazer isso para a gente. Desenvolvimento tecnológico, porque a energia renovável, tanto na sua concepção como na sua aplicação, ela envolve muito de tecnologia, ela envolve muito de avanço tecnológico. O Newton falou aqui lá dos primórdios da integração, né? Citou até o Bill Gates falando que a gente tem ali a integração do cara que é do software com o cara que é da mecânica, o cara que é da elétrica, da eletrônica. Antigamente você falava, não, eu sou eletrônico, não, eu sou mecânico. Hoje não, hoje você tem que ter um conhecimento vasto e amplo de todas as áreas, face à integração e o desenvolvimento tecnológico. Preservação ambiental, acesso à energia em regiões remotas, sustentabilidade a longo prazo, todas essas agendas, todas essas conversas, elas têm tudo a ver com energia renovável. E quando a gente fala de energia renovável, a gente precisa primeiro separar as coisas. Energia limpa e energia renovável. Quando a gente fala de energia renovável, muitas vezes a palavra energia limpa vem junto, né? O termo energia limpa vem junto e vice-versa. Se eu falo de energia limpa, vem renovável. Elas estão ali frequentemente usadas de uma maneira intercambiável, ali, juntas, né? Mas elas têm significados um pouco diferentes. Então vamos desmistificar isso rapidinho. Eu vou ler rápido aqui, ao invés de ficar falando, só para ser direcionado para o ponto-chave da apresentação. Então, energia limpa. Ela é um termo mais abrangente, envolve mais coisas, se refere às fontes e ela tem baixo impacto ambiental, por isso que ela é limpa, comparada aí com as energias convencionais, as energias baseadas em combustíveis fósseis. Isso não inclui apenas renovável, mas também fontes de energia nuclear, ou seja, para ser energia limpa, ela não precisa necessariamente ser renovável. Isso é importante a gente frisar. Então, ela aí, obviamente, ela não emite gases aí de efeito estufa, ou pelo menos minimiza bastante essa emissão para ser considerada energia limpa, né? E, além disso, a energia limpa ela pode englobar algumas tecnologias de captura e armazenamento de carbono, as chamadas CAC. Aí você fala, fiquei louco, buguei agora, como é que é? Peraí, o carbono é o carbono que eu tenho que evitar, a emissão do carbono que eu tenho que evitar, e eu posso ter energia limpa fazendo captação de carbono, captura e armazenamento de carbono? Sim, tudo a questão conceitual que precisa ser bem entendida nessas diferenças para a gente saber como é que se aplica cada uma delas. Gente, aqui tem história para a gente ficar 5 horas falando, vou tentar dar uma acelerada. Energia renovável, ela não se refere somente à energia que são naturalmente renováveis, elas são aquelas que são renováveis ao longo do tempo. Não é somente, a palavra renovável, ela não define plenamente. Quando eu falo renovável, eu tenho que entender. Renovável, como assim? Eu posso ter uma ação humana para refabricar, para reutilizar, e ela é renovável? Por isso não. Por que uma energia é considerada renovável? Porque ao longo do tempo, ela independe da utilização humana, ela independe dos processos humanos para que ela se renove. A própria natureza nos entrega. Exemplo disso, o sol, né? Energia solar, energia eólica, as hidrelétricas, biomassa, energia geotérmica.
todas essas fontes dependem de processos naturais para se regenerar. Então aqui que está o pulo do gato no termo, em questão de conceitos sobre energia limpa e renovável. Passando bem rapidamente aqui pelo contexto global aí das nossas questões climáticas, né, as mudanças climáticas. Fatores, eu não vou ler tudo aqui não, só vou citar para vocês os pontos. Aquecimento global, impactos abrangentes, ampliação da conscientização, necessidade de adaptação e mitigação, desafios e oportunidades. Todos esses pontos são pontos importantes que nós temos que levar em consideração quando olhamos para o amanhã das energias renováveis. Energia renovável é um termo que você vai ouvir, se já deve estar ouvindo bastante, vai ouvir cada vez mais. Mas numa visão geral, o que seria? São formas de geração de energia obtida a partir dos recursos naturais, como eu falei anteriormente, e que se renovam constantemente. Não depende de mim, ela vai se renovar. O sol não depende de mim. Quer dar um númerozinho só para a gente pensar? O sol, ele entrega para o planeta Terra 10 vezes por dia, 10 vezes a demanda energética do planeta. Olha isso. Claro, eu não consigo utilizar toda essa energia, aí tem todas as questões estruturais e tecnológicas, mas só para você ter uma ideia do que é uma energia renovável. O Sol nos entrega de energia por dia 10 vezes a demanda energética do planeta. Tá? Bom, então quando a gente fala aí dessas renovações, a luz, o vento, a água, a biomassa, o calor da Terra, no caso das geotérmicas, são ambientalmente sustentáveis e de baixa emissão de carbono. Aqui cabe um parênteses. Quando eu falo baixa emissão de carbono, é que não adianta eu dizer para você assim, olha, vamos produzir energia limpa, baseada em quê? Qual tecnologia? A energia solar. E como é que você está fabricando os painéis solares? Como é que você está fabricando os inversores utilizados nas instalações elétricas de uma planta fotovoltaica? Como é que você está fabricando as baterias? E depois que essas baterias findaram a vida delas, esses painéis findaram a vida deles, como é que você está descartando isso? Aí a minha amiga do meio ambiente aí já ganhou um pontinho com ela. Gente, a cadeia produtiva de tudo que vai ser utilizado tem que ser considerada. Eu não posso ter um olhar fixo, eu estou produzindo energia limpa. Por quê? Porque não tem emissão de CO2. Eu pego a energia solar, o painel absorve, faz a conversão ali, entrega energia elétrica para a rede, para o consumidor e acabou. Eu não estou produzindo CO2. Tá, mas tem muita coisa para chegar nesse ponto, para essa planta estar funcionando, que deve ser levada em consideração. Tá? Então, muito cuidado nessas questões aí da emissão de carbono. É todo o processo que tem que ser levado em consideração. Energia, solar, eólica, hidrelétrica, biomassa e geotérmica. A gente vai falar um pouquinho de cada uma delas em termos de inovações. Mas importante, esse ponto aqui, a gente tem que ter isso aqui, esse aviso importante, eu deixei ele assim de uma maneira que ficasse na sua memória, que é o seguinte, a demanda por energia no mundo. Lembra que eu falei os dois gargalos? Alimento e energia? Olha o que o mundo precisa nos próximos anos, 30 anos, nas próximas 3 décadas, nós precisamos incrementar na nossa matriz energética mundial metade do que já existe hoje. Nós temos que ter um crescimento de 50%, é essa a demanda para a gente falar assim, a amiga falou aqui, eu não lembro quem foi que falou que, puxa vida, o alimento, o que amanhã eu vou precisar, o alimento, a energia, isso, aquilo, outro, é isso aqui, a energia é esse número. A gente precisa produzir 50% mais energia para atender a demanda de energia do planeta nos próximos 30 anos. Aí eu vou conseguir fazer isso com barragens, hidrelétrica pelo mundo afora? Eu vou conseguir fazer isso com mais produção de energia nuclear? Vou ter qual vai ser a saída? E aí entra as energias renováveis. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. É só a energia renovável que vai conseguir fazer a gente chegar nesse número aqui. Tá? Bom, quais são os impactos principais de tudo isso? Impactos no meio ambiente são os mais fáceis de se enxergar, são gritantes os impactos no meio ambiente. Os impactos na economia global como um todo também são gritantes. E o futuro das energias sustentáveis? Quando eu digo energia sustentável, no que tange a economia e ambiente. O impacto, o futuro das energias sustentáveis nesses dois aspectos, economia e ambiente, está intimamente ligado, não tem como dissociar, está intimamente ligado às inovações das energias renováveis.
E aí é a hora que entra o engenheiro. Entra o engenheiro mecânico, entra o engenheiro eletricista, entra o eletrônico, entra o engenheiro químico, entra o físico, entra o engenheiro ambiental, entra o engenheiro de alimento, entra a engenharia toda, entra todos os profissionais da área de engenharia, isso é muito importante. Inovação. Bom, vou falar de algumas inovações bem pontuais, que o tempo é muito curto. Cada uma dessas inovações aqui dá uma palestra só. Mas eu vou falar bem rapidamente, só para a gente tomar, assim, para dar aquela brifada no aspecto. Uma inovação aí bem interessante no aspecto energia solar fotovoltaica. Esse nome, alguém é russo aqui? Eu tenho parente russo para falar esse nome aqui, Perovskita. Eu não sei se a pronúncia é essa, se está certo ou não. Mas são células solares que têm sido desenvolvidas nos últimos tempos, nos últimos anos, e que é uma inovação bem interessante. Por quê? Elas são uma espécie de composto, ela é um elemento que tem na natureza que está com alguns compostos sendo criados células solares que vão permitir o quê? Criar painéis solares que podem ser aplicados como revestimento. Tá? Já existem algumas tecnologias, aí não dá para a gente entrar porque não temos tempo aqui. É amorfo, é isso, é aquilo outro, mas a Perovskita está trazendo essa possibilidade da gente utilizar, por exemplo, numa face, imagine você gerando energia solar, não só lá naquela área disponível de telhado, mas imagine que você pode fazer isso, olha os arquitetos aí, implementando na própria arquitetura do prédio, na própria fachada do prédio você gerar energia. Imagina o quanto isso é inovador, claro, já existe, mas é um aspecto inovador que envolve vários estudos e esse material tem sido muito propício para chegar nesse ponto, porque ele produz com bastante eficiência. Lá em 2009, quando esse material foi descoberto, começado a utilizar com relação a células fotovoltaicas, esse material tinha 3,6% de eficiência na produção de energia solar. Hoje a gente já consegue alcançar células com uma eficiência de 25% a 26% na produção de energia, que é o que importa, é a eficiência, um dos principais fatores. Grande gargalo dessa tecnologia é que a gente tem como obstáculo é a durabilidade, mas hoje a gente já está alcançando praticamente 30 anos, aí a gente já se equipara com as demais tecnologias, né? Então, importante aí para a energia solar, essa célula desse nome bonito aí, que eu não vou arriscar repetir sem ler, sem olhar ele na tela. Bom, inovações no que tange a energia solar térmica. A gente tem aí a energia solar térmica nada mais é do que transformar a energia solar em energia térmica, como o próprio nome já entrega, né? Algumas inovações aí importantes que a gente tem no mercado, e aí não dá tempo da gente aprofundar, mas vocês podem pesquisar aí para se aprofundar. A bateria térmica inteligente, que faz uma gestão desse armazenamento, uma gestão muito inteligente, baseada em algoritmos inteligentes, baseado em inteligência artificial, baseado em situações que a gente já ouviu aqui hoje, para fazer o armazenamento e a utilização. É uma poupança de energia. E os coletores solares de alta temperatura, né, que são usados aí para fazer a concentração e alcançam temperaturas aí superiores a 500 graus Celsius, né? Aí pode ser aplicado aí para produzir vapor e por aí vai embora. Então são tecnologias aí que estão sendo, vamos dizer assim, mencionadas já há poucos anos, mas que estão ganhando bastante força em termos de inovação, em termos de qualificação técnica e viabilidade de aplicação, que é o mais importante nesse momento. Viabilidade de aplicação, eu gosto de usar esse termo, porque quando a gente fala de viabilidade de aplicação, eu já estou considerando a viabilidade econômica e a viabilidade técnica, por isso que eu falo viabilidade de aplicação, que são os dois aspectos que vai determinar se a tecnologia, falando popular aí, pega ou não pega, né? Inovações na energia eólica. Energia eólica, a gente não vê muito aplicação de energia eólica nos centros urbanos. Por quê? Ruído, a gente tem a questão do espaço, tem uma série de fatores impeditivos aí para a gente conseguir avançar um pouco mais. Está chegando aí, já tem alguns anos, mas está ganhando força o desenvolvimento das turbinas eólicas flutuantes. As turbinas eólicas flutuantes, elas não vão trabalhar ali apenas com as pás no sentido horizontal e vertical também. Então, você tem lá, no caso, a offshore flutuante, que permite que você tenha os aerogeradores instalados em localidades
que são muito mais agressivas em termos ambientais de aplicação. Ou seja, você colocar em alto mar é bacana no aspecto que tem vento pra caramba, mas se eu coloco uma estrutura fixa com as convencionais turbinas eólicas, eu tenho problemas sérios de manutenção, problemas sérios de resistência nesses ambientes, né? E é onde a força do vento é mais poderosa, muitas das vezes eu não consigo aplicar. Então, turbina eólica flutuante e, como eu falei, a turbina eólica vertical, que é um tipo de dispositivo para gerar aí, um pouco diferente aí das tradicionais, né, no eixo horizontal, mas ela tem lâminas dispostas na posição vertical. E aí a gente tem uma configuração que é inovadora, por quê? Porque ela oferece esses benefícios aqui em especial. Primeiro, ocupa menos espaço. Segundo, menos ruído. E eu consigo trabalhar com essa tecnologia em ventos turbulentos com direções variáveis, que é um dos gargalos que a gente tem aí para as turbinas convencionais, para as eólicas convencionais. Poxa vida, energia hidrelétrica, tem inovação para hidrelétrica? Hidrelétrica não é barragem, bota lá a força da água girando lá a turbina e gera energia, não é isso? O que eu tenho de inovação no campo das energias, da energia hidrelétrica, né? Então elas são aí as hidrelétricas hoje têm incorporado uma série de inovações tecnológicas, o modelo é o mesmo conceitualmente, não existe uma inovação conceitual aqui, mas a gente tem uma inovação no que tange não sei se foi o Newton que falou, alguém falou aqui que inovação não significa você apenas fazer algo novo, algo que ninguém fez, mas você pode melhorar um processo, você pode melhorar, diminuir um equipamento, isso é inovação, e é o que está acontecendo com o aspecto da energia, as inovações da energia hidrelétrica. Turbinas cada vez menores, mais eficientes e mais flexíveis, para quê? Para a gente ter uma maior condição hidrológica, independente, menores impactos ambientais em sua aplicação. Eu consigo aproveitar mais, ter mais eficiência, ocupando menos espaço, fazendo uma barragem menor. Então, toda aquela história que você ouve falar, toda vez que a última que eu visitei lá em Belo Monte, tem toda aquela história, mas a vida dos ribeirinhos, aquela conversa toda, a fauna, a flora, tudo isso aqui pode ser positivamente afetado com turbinas mais eficientes e mais flexíveis. Sistemas avançados de automação, entra toda a inteligência de algoritmos, softwares inteligentes sendo aplicados, a gente tem bastante coisa sendo desenvolvida nesse momento, nessa área, e tecnologias de mitigação ambiental. E aí minha amiga ali dá aula. A gente tem muita coisa, porque é muito fácil apontar problema, né? A gente chegar aqui e falar assim, mas isso aí que você está falando está errado, porque como é que você vai fazer isso sem matar os animaizinhos, sem não sei o quê? Tá, qual é a solução? Porque eu preciso de energia. O mundo, eu não vou viver, eu não vou comer, eu não vou estudar, eu não vou fazer nada sem energia. A gente acabou de falar, energia e alimento é vital para o crescimento, para o desenvolvimento. Então eu preciso de energia, acabou. Não vamos discutir isso, vai ter que fazer a produção de energia. Como eu vou fazer é a questão. E aí a gente entra, que as tecnologias de mitigação ambiental, a engenharia ambiental, trabalhando com a engenharia mecânica, elétrica, e todo mundo junto e integrado, buscando o mesmo objetivo, buscando o mesmo propósito, a gente acaba desenvolvendo tecnologias aí, tem bastante coisa aqui, dá para ficar o dia inteiro falando. Sobre a geotérmica, no que tange a questão da energia geotérmica, o que nós temos de inovação? É 14,9 agora, eu tenho até 14, quanto que eu me perdi, que hora que eu comecei? Foram 22 minutos. Foram 22, então eu tenho 18, né? Não, eu sei que você achou que era a minha idade, não, 18 minutos. Inovações na energia geotérmica, tecnologia de perfuração avançada, nós temos aí recuperação de calor residual, tecnologia de trocadores de calores avançados. Olha aí, como é que eu faço trocador de calor sem um engenheiro mecânico? Mas quem gera energia elétrica não é geotérmica, para depois virar elétrica, não é o engenheiro, não é o geólogo, mas o engenheiro elétrico. Mas eu preciso do mecânico também, porque eu vou ter que desenvolver trocadores de calor. E por aí vai, olha aquela questão da integração, todo momento ela é latente. Integração com armazenamento de energia, novas baterias, Quando a gente fala de energia geotérmica, bateria, mas peraí, é elétrica ou é térmica? Você tem as baterias térmicas, que a gente falou lá atrás. Então a gente tem tecnologias muito avançadas chegando aí para
energia geotérmica. Exploração geotérmica melhorada por modelagem avançada. Olha os softwares, olha os algoritmos entrando aí, tem muita coisa acontecendo. Projetos de energia geotérmica de pequena escala. Antigamente, quando você falava de energia geotérmica, você pensava somente, vai ser uma grande usina, precisa de uma baita infraestruturas, tal como nas hidrelétricas hoje a gente tem as PCHs, as pequenas centrais hidrelétricas, a gente tem tecnologia também para menor escala. Aí a gente começa a ter, vamos dizer assim, a amplitude das oportunidades de produção de energia descentralizada também. O Brasil, ele tem outro motivo de orgulho no aspecto energético, a gente tem aí todo o nosso sistema elétrico interligado. Quando a gente fala lá da ANEEL e tudo, a gente tem 100% do Brasil. A ANEEL sabe quanto está sendo produzido e quanto está sendo demandado de energia em cada cantinho do Brasil. Só que aí, quando a gente fala desses projetos aqui, de energia geotérmica em pequena escala, a gente começa a trazer também oportunidades para aquelas áreas rurais, para aquelas zonas que ainda existe muito no Brasil. É Guarulhos que não tem mais zona rural, que eu aprendi aqui hoje? Não para Guarulhos, mas tem muito lugar. O Brasil é um continente, vocês sabem disso. Então tem muita área que a energia não chegou ainda, por incrível que possa parecer. Biomassa, inovações na biomassa. Biomassa residual avançada, a gente tem aqui bioenergia de algas, a gente tem tecnologias de combustão mais limpas sendo criadas, cogeração eficiente, biomassa de algas para bioplásticos. Meu amigo ali que é o... não olha para mim não que eu vou tomar um copo de plástico aqui, mas... meu amigo que ficou eleito como o inimigo número 1 do plástico hoje. Gente, biomassa tem uma série de avanços tecnológicos que a gente pode levar em consideração, é fruto de avançar estudo, sistemas integrados em bioenergia e por aí vai. Passando aqui porque a gente tem pouco tempo. Um dos principais aspectos e recados que eu gostaria de deixar aqui hoje com esses nossos minutos de bate-papo é: quais os impactos que as energias renováveis e as inovações que estão acontecendo no campo das energias renováveis trazem para a engenharia? Aqui, se você não é engenheiro, você é amigo de engenheiro. Não tem jeito, ou é casada com engenheiro, casado, ou é amigo, ou é engenheiro, ou é arquiteto, ou é tecnólogo, ou é técnico. Então isso aqui mexe com a sua vida, mexe com a vida, porque meu filho tá com 15 anos, está fazendo mecatrônica, ele está estudando mecatrônica, fazer o comercial do ENIAC agora, ele está fazendo mecatrônica por quê? Porque o pai é engenheiro eletricista, porque o pai fez eletrônica a vida inteira, mas eu não precisei pedir para ele, mas foi inspirado no pai, a escolha dele. E eu imagino que com todos vocês aconteça isso. Tem um filho, tem um irmão, tem um primo, tem um parente, tem uma esposa, tem um marido, tem alguma coisa que, eu quero estudar isso aqui. Impacta a vida de todos nós. Primeiro impacto que as energias renováveis e suas inovações trazem para a engenharia: eficiência energética aprimorada. Então, as inovações, painéis solares, turbinas, tudo que a gente falou aqui, ela vai exigir que o engenheiro seja altamente qualificado. O engenheiro precisa se qualificar, não é só o banco da faculdade, por melhor que ela seja, por melhor que a sua instituição de ensino seja, a gente precisa buscar sempre. O Newton falou aqui de manhã que, antes eu me formava em 1970, estou pronto para trabalhar o resto da vida e acabou. Agora não, você saiu da faculdade, colou o grau, amanhã já tem coisa nova que você não viu. É assim que funciona, é exponencial. Então o engenheiro tem que estar atento a esse termo, eficiência energética, porque a eficiência energética, num cenário onde a gente precisa de 50% mais de produção de energia nos próximos 30 anos, a eficiência energética é primordial a gente pensar nesse impacto. Outro impacto, desenvolvimento de novos materiais. Falei há pouco sobre a questão das baterias térmicas, que estão cada vez mais, com desenvolvimento cada vez deixando elas menores e com maior capacidade. Mas graças a quê? Graças a novos materiais, graças ao trabalho do meu amigo lá, engenheiro químico, graças ao trabalho do Newton enquanto físico, graças ao trabalho do engenheiro elétrico, do engenheiro mecânico. Esse desenvolvimento de novos materiais é latente, importantíssimo e é um impacto que a inovação nas energias renováveis traz para a nossa amada engenharia de materiais. Terceiro impacto, integração de sistema. Então a gente tem a transição acontecendo. Começa-se a falar muito de transição energética. Eu estou fazendo uma pós em transição energética nesse momento.
Transição energética, a bola da vez. Então eu tenho que pensar na integração dos sistemas, porque eu não vou simplesmente virar uma chavinha assim, então tá bom, eu era tantos por cento de energia suja, agora sou energia limpa. Eu era fonte ABC, agora sou DEF, virei a chavinha, acabou. Não, existe um processo de transição, elas precisam se conversar. É assim com toda evolução tecnológica. Eu não passo uma borracha do passado e vou para frente para o próximo capítulo. Não. Então a integração dos sistemas, o engenheiro tem que estar muito atento, porque isso impacta muito na formação do engenheiro e na aplicação no seu dia a dia de trabalho. Quarto impacto, armazenamento de energia. Então a inovação, que a gente tem aí com as baterias, com as formas de se armazenar a energia produzida, tem ganhado grande desenvolvimento. Então está impulsionando bastante a demanda de engenheiros especializados em design. Eu tenho que ter design para essa bateria. Eu não posso ter um prédio mais para armazenar. Eu tenho que ter espaços cada vez mais reduzidos. Aí entra a conversa do engenheiro que desenvolveu o material com o engenheiro que vai desenvolver o encapsulamento desse material. Olha como é que a coisa vai se integrando, Desenvolvimento e implementação de sistemas de armazenamento. Quinto impacto, são só 125 impactos, fiquem tranquilos, vai ser rápido. Quinto impacto, eu vou tentar cumprir o tempo. Automação e controle inteligente. Então, a implementação de sistemas de automação e controle inteligente em redes de energia. A gente tem que ter essa preocupação latente, porque a automação e o controle inteligente faz eu ganhar tempo na gestão da energia que foi produzida e da energia que está sendo demandada pelos sistemas, pelos consumidores e por aí vai. A energia que eu entrego na rede, meu sistema é on-grid, off-grid, é isso, aquilo, outro, esse monte de coisa que você ouve falar. Sexto impacto, redes inteligentes, smart grids. A integração de fontes renováveis nas redes elétricas exige a criação de redes inteligentes. Para quê? Para monitorar, para gerenciar e para distribuir em toda a minha cadeia consumidora essa energia. Então eu preciso do quê? Eu preciso de engenheiro com conhecimento em sistemas de comunicação, sistemas de controle de redes. Então olha só, outro impacto importante que a gente tem aqui na nossa amada engenharia no que tange as inovações tecnológicas de energias renováveis. As redes inteligentes, as chamadas aí Smart Grids. Smart Grids, sabe que nome bonito? É bonito, né? Bonito, né? Gostoso. Eu não tinha pensado, eu falei agora, gostoso, chique, né? Sétimo impacto na engenharia que as inovações tecnológicas no campo da produção de energia renovável traz. Mobilidade sustentável. Esse aqui está todo mundo falando de e-truck, caminhão elétrico, carro BYD, fabricando não sei aonde, aquela conversa toda da mobilidade elétrica. Então o engenheiro, a engenharia, ela desempenha um papel crucial, um papel fundamental no desenvolvimento dos veículos elétricos. De novo, o engenheiro mecânico, o engenheiro elétrico, o engenheiro eletrônico, engenharia de tudo. Mas o engenheiro ambiental entra também, porque eu tenho carregador, aí eu tenho carregador, eu vou ter que produzir energia, aí volta para o impacto lá no meio ambiente. Então, a cadeia da engenharia como um todo, ela é totalmente integrada no assunto mobilidade sustentável. Oitavo impacto, monitoramento e manutenção remota. A gente tem aí o IoT, a internet das coisas. Daqui a pouco, meu amigo, tudo vai ter um chipzinho ali se comunicando com algum sistema, com alguma integração. Não é diferente nas energias renováveis, a tecnologia dos sensores, estão desenvolvendo muitos sensores, hoje tem sensor para tudo. Você pega ali o seu carro hoje, gente, o que tem de sensor num veículo hoje comparado a 30, 40 anos atrás é absurdo, absurdo. Então a gente tem a internet das coisas e a tecnologia dos sensores sendo usada para quê? Para monitorar os sistemas de energia renovável. Então muito importante esse impacto na questão do que monitoramento e manutenção remota. Muitas das vezes, essa minha, vamos dizer assim, hoje a minha manutenção pode estar aqui em São Paulo, fazendo manutenção de uma usina que está lá na região norte do Brasil, online. Estou fazendo aqui, está atuando lá. E aqui vai conversa para horas. Nono impacto, sustentabilidade e o impacto ambiental. Esse impacto é importantíssimo. Mas eu sou engenheiro ambiental, o que eu tenho a ver se a energia solar é bonitinha, a energia solar lá não produz CO2? Tá tudo lindo então. Tá tudo lindo. E onde que você vai implementar essa sua fazenda solar?
Qual vai ser o impacto ambiental que você vai ter ali? Tem uma série de fatores. Daqui 20 anos, o que você vai fazer com esses painéis? Você vai jogar aí, deixar e jogar lá no... Como é que é? Os PEVs? Vai jogar lá nos PEVs? O que eu vou fazer com isso tudo? Importante, a sustentabilidade e o impacto ambiental. Os engenheiros que estão envolvidos em minimizar os impactos ambientais têm que estar muito atento com tudo que está acontecendo, né? Garantindo aí que atenda a todos os padrões de sustentabilidade, todas as agendas, Agenda 30, Agenda 50 e tudo que tem de agenda aí. Último impacto, não vale chorar. Nossa, deve estar péssimo, Renato. Ninguém falou... Décimo impacto, pesquisa e desenvolvimento contínuos. O engenheiro é um pesquisador nato. Estava falando com o meu amigo da TV Vem, não, é Vem TV ou TV Vem? Vem TV, da Vem TV agora há pouco. Independente de sua crença, religião, independente. Vou citar aqui a Bíblia na definição de fé. Quem conhece lá Hebreus 11:1 fala assim, que a fé é você acreditar naquilo que você não viu. Ponto. Sendo bem sucinto. Cara, é a melhor definição de engenheiro que existe. O que é um engenheiro se não aquele cara que acredita naquilo que ele ainda não viu? É exatamente isso, pesquisa, desenvolvimento contínuo. Então é um grande impacto que as inovações, não só elas já trazem para a engenharia, como é algo para botar uma pulguinha atrás da tua, um cachorro atrás da tua orelha. Cara, eu tenho que fazer parte disso. Porque se eu escolhi ser engenheiro, se eu escolhi ser tecnólogo, técnico, arquiteto, se eu escolhi trabalhar com tecnologia, se eu escolhi trabalhar com inovação, eu não posso me abster disso aqui. Eu tenho que estar sempre pesquisando, estudando, desenvolvendo, e é assim que funciona. Então, pesquisa e desenvolvimento é um grande impacto que as energias renováveis trazem aí também no campo da energia. Estou terminando, falta 2 slides. Bom, as perspectivas que a gente tem aí para as energias renováveis. O crescimento sustentado, claro, é óbvio, depois de tudo que a gente falou aqui, a inovação tecnológica, não tem como eu desenvolver energia renovável sem pensar em inovação e tecnologia, ponto. Integração da matriz energética, falei aqui que o Brasil se orgulha disso, nossa matriz energética aí está cada vez mais integrada e cada vez mais tendo participação das energias renováveis nessa matriz. Expansão da energia solar e eólica, a gente tem tudo para liderar o crescimento mundial nesse campo. Nós temos sol, temos vento, temos área, temos tudo. Falta muitas vezes vontade. A vontade dos políticos, quisera fosse só. Muitas vezes falta vontade de nós engenheiros botar a mão na massa, ir lá e comprar a briga também. Armazenamento de energia, desenvolvimento das soluções que a gente falou aqui, cada vez mais confiáveis, flexíveis. Mobilidade sustentável, essas são perspectivas que a gente tem eu não vou falar para o amanhã não, é para o hoje da inovação tecnológica no que tange a energia renovável. Geração de empregos, é um setor que tem tudo para gerar emprego, tanto na área de serviços ali, como na área da indústria, porque isso aqui impacta em tudo. Eu preciso de indústria para eu conseguir ter energia renovável, eu preciso de indústria de tudo que é segmento, funcionando ali, concatenada ali com esse objetivo. Redução de emissões de carbono é meio que óbvio aqui, é chover no molhado. Acesso à energia. Muitas das vezes o acesso à energia passa a existir para algumas comunidades somente com a energia renovável. Incentivos e políticas favoráveis. Aí tem governos implementando políticas mundo afora, mas não cabe entrar aqui nesse momento. Para a gente finalizar. Passei quanto do tempo? Yes! Então vou usar tudo que eu ainda tenho. Panorama das energias renováveis no Brasil hoje. Aqui você tinha... Eu vou pedir para você bater palma, não para mim, para o Brasil. Bate palma. Bate palma. 92% da nossa matriz energética é composta, esse é o número de 2022. E não sou eu que estou falando, não, é a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, ou seja, quem tem todos os números na mão ali. 92% da nossa matriz energética é de usina hidrelétrica, eólica, solar e biomassa. Isso aqui, ó, eletricidade produzida é o melhor número que a gente atingiu nos últimos 10 anos. Então a gente está num patamar bem interessante. Então aqui a gente tem a geração, ó. Tem os números da geração, ó. É o número da geração e aqui são os percentuais. Entendeu? A geração, aí você tem aqui a geração em megawatt médio, né?
nesse tempo, desde 2013, a década, né? De 2013 a 2022, você tem os números gerados e o percentual dela que foi de combustível fóssil, qualquer matriz não renovável, e do que foi de renovável atingimos 92%. Acabou o tempo? Obrigado, gente. Se a Melina me der mais um minuto e alguém tiver alguma pergunta... Então, eu quero primeiro agradecer, muito legal a ideia da palestra, o conteúdo, né? Mas eu queria te colocar só uma curiosidade, claro, e um comentário. A Petrobras extrai petróleo no Rio Grande do Norte, energia eólica. São paradoxos, né? Então, não, só para... Né, ela utiliza, né? Nós temos hoje empresas fazendo utilizações para diversas áreas em relação à questão da energia. Né? A outra questão é assim, né, que nós estivermos colocando, deixar assim claro, é o seguinte, eu faço parte do RAMP também, né? Eu sou uma engenheira ambiental, mas eu entendo que todo engenheiro, ele dá a solução. Eu não estou lá para impedir o empreendimento, exatamente o contrário, né, que o pessoal fala assim, não, engenheiro ambiental não é para ele ser um xiita, que não concorda com isso, não vou retirar, aquilo que eu falei, não vou tirar, não é isso. Ele tem a obrigação de trazer a melhor solução ambientalmente e de forma sustentável, que ela resolva a questão ambiental, social, a econômica. Então, ele não é, o engenheiro ambiental, né, ele tem que ter essa visão. E os outros colegas que trabalham conosco também. Então, quando uma empresa, por exemplo, nós participamos do Hub, é justamente para assistir essas palestras, para assistir a palestra de outros colegas, conhecer os problemas, implementar ideias, novos processos, pensando sempre na inovação e na tecnologia. É importante, eu esqueci o seu nome, é Carla? Carla, engenheira Carla, é importante a gente deixar claro uma coisa aqui, o extremismo, ele nunca é, em lugar nenhum ele é positivo. Quando a gente fala de uma Petrobras utilizando energia eólica para ir lá explorar combustível fóssil, poderia ser pior, eu poderia não ter a energia renovável e limpa e ela ia continuar fazendo a produção do fóssil. Quando eu fiz esse comentário, é que ela também busca o melhor processo, o mais em conta, o mais barato e o possível naquela região. Exato. Certo? Porque o Rio Grande do Norte tem essas características. Então, eu não trabalhei nesse projeto, não tenho nada a ver com isso. Estou comentando... Citando o Cortella, muitos devem conhecer o Cortella aí, ele diz, o que eu posso fazer de melhor com o que eu tenho? São as possibilidades. Aquela área, aquele processo, e pode isso, ele abre esse leque de oportunidades para trabalhar. E eu sou extremamente a favor do uso das energias renováveis. Você não entrou na questão da questão política, mas eu entendo e penso o seguinte, que quando se fosse construir condomínios agora, fosse obrigatório, tá certo? Que tivesse energia solar e que todos os relógios tivessem um inversor. Você não precisa ter a bateria de armazenamento, mas você pode produzir energia e jogar ela para a rede, que isso é importante. Eu não entrei no aspecto político porque a Melina ia me bater, eu ia ficar 5 horas falando aqui. Mas o fato é, tem muita coisa a ser discutida, muita coisa a ser desenvolvida, a gente não está no momento ruim, já foi muito pior. E assim, é isso que você falou, a engenharia ambiental, engenheiros eletricistas, mecânicos e afins, é nosso parceiro nisso aqui. Nós somos um povo e todas as pessoas, nós exercemos a fé no engenheiro todos os dias. Quando você senta no carro, você tem que estar exercendo fé. Ele foi criado por um engenheiro que você não conhece. Tá certo? Você está ali, quando você entra no ônibus, está sendo conduzido por um veículo, por um motorista que você provavelmente nunca nem viu na vida, você tem fé, você toma uma água, você acredita que teve um engenheiro químico que fez o trabalho corretamente da dosagem
viagem lá para fazer o tratamento da água. Então, nós somos pessoas de fé e você é um prédio, né? Valeu, gente! Obrigado!